Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de banco de dados com a professora Mirella. Na aula de hoje a gente continua falando do modelo relacional. Duas notações então para modelar utilizando o modelo relacional. A primeira delas está à esquerda, é uma notação mais gráfica. Outra opção então é usar o texto, que está a linha azul à direita. Nome T2 vai ter a sua chave, seus atributos. Nome T1 então vai ter essa chave, tem lá os seus atributos e o atributo nome réu referencia a tabela nome T2. Qual atributo da tabela nome T2 está ali implícito, que é a chave primária. Outra opção seria colocar explicitamente qual é o atributo. Então, por exemplo, nome réu referencia nome T2, dois pontos, chave. Chave primária composta, a definição de chave primária é aplicada a um conjunto de atributos, como por exemplo, tab1, tem lá CH1 e CH2 formando a chave primária composta e seus atributos ABC. O campo CH1 sozinho não é suficiente para identificar cada linha da tabela. E o mesmo se aplica para CH2. É o par formado por C1 e C2 que identifica cada linha, então, da minha tabela. Exemplo real, que eu não sei se você sabe, mas a carteira de identidade é identificada pelo número e o órgão emissor. Mas a questão aqui é a seguinte. Então, eu tenho tab1 com uma chave primária composta. Como que eu faço para uma tabela 2 referenciar essa tabela tab1? Primeira sugestão de solução. Tenho lá minha tab1 com a sua chave composta. Tenho lá tab2 com a sua chave simples, CH, e os seus atributos D e E. D referencia tab1 CH1, E referencia tab1 CH2. Funciona? A minha restrição de chave estrangeira tá correta? Pensa um pouquinho aí antes de continuar o vídeo. Para ajudar vocês a pensarem melhor, vamos considerar que essas tabelas estão populadas com as seguintes linhas. Funciona? Vamos lá. A linha 1 da tabela 2 tem um D que vai referenciar CH1 e o valor desse D é A. Agora, olha lá na tab 1. Existem duas linhas com valor A. Qual dessas duas linhas vai referenciar? Não tem como saber. Essas duas linhas ali, a linha 1 e a linha 2, com valor A para a coluna D, não poderão ser inseridas no banco de dados. Agora, linhas 4, 5, 6. C, D e E, para a coluna D, vão referenciar C, D e E na tabela 1, tudo bem. Mas agora, olha a composição. A linha 4 tem os valores C e J. Então, a linha 4 na tabela 2 vai referenciar o C na tabela 1 e o J na tabela 1. Só que o C e o J na tabela 1 estão em linhas diferentes. O mesmo vai se aplicar para a linha 5 e para a linha 6. Ou seja, essa modelagem com chaves individuais não funciona. Outra maneira, então, de fazer, outra opção. Tab1, CH1, CH2 continua igual. Tab2 continua com CH, D e F. Mas agora eu crio apenas uma restrição de chave estrangeira, onde a dupla composta pelo atributo D e pelo atributo E referencia tab1 a dupla CH1, CH2. Funciona? Então, voltando ao exemplo anterior, com tab1, tab2, com as mesmas linhas, a coluna D da tabela 2 continua referenciando A, só que agora não é apenas A. Por ser uma chave estrangeira composta, é AG, referencia AG na tabela 1. Agora funciona. A linha AH também funciona e a linha BI também. Agora as linhas 4, 5 e 6, CJ, DK e EL. Essas duplas não existem na tabela 1. Então, essas linhas 4, 5 e 6, o SGBD não vai permitir que sejam adicionadas na tabela 2, porque elas referenciam linhas que não existem na tabela 1. Como é que fica a instância de um banco de dados relacional? Então, a gente tem aqui o exemplo do livro do Elmaz e Navati. Então, tem empregado, departamento, localizações, projeto, trabalhei, independente. E as instâncias, gente, vai ser cada tabela dessas com todas as suas tuplas. Então, eu tenho aqui as tabelas empregado, departamento localização, departamento, trabalhei, projeto, dependente. Operações sobre relações.
Vejam que interessante. Até agora a gente tem falado apenas da modelagem, certo? Então a gente falou da modelagem conceitual usando o modelo ER. A gente falou da modelagem lógica usando o modelo relacional. E a gente considera que os dados simplesmente estão lá. Mas como eles foram parar lá? Através de operações em cima dessas relações. Quais são essas operações? Num banco de dados relacional, tem dois tipos de operação. Operação de recuperação, que é uma consulta. Por exemplo, me dá aí todas as tuplas dos estudantes que estão matriculados na minha disciplina neste semestre. Isso é uma consulta. Ou operações de atualização, inserção, remoção e modificação. Então, inserção vai adicionar uma nova tupla ou vai adicionar várias tuplas. Remoção vai remover uma tupla ou várias. Modificação vai alterar os dados. Para qualquer uma dessas operações de modificação, a integridade do banco de dados relacional deve ser mantida. As restrições que a gente definiu na modelagem, elas podem ser violadas nas operações. Não podem. O usuário pode tentar fazer alguma operação que a nossa modelagem não permite. Como que isso funciona? Então, olha só, inserção. Como que o usuário pode tentar violar alguma restrição de integridade? Restrição de domínio. Então, pode tentar colocar um valor fora do domínio. Eu digo lá que CPF é um conjunto de números e o usuário tenta colocar um CPF com uma letra ou algum símbolo no meio. Não pode. Restrição de chave. Tentar um valor que já existe. Então, eu estou matriculada com o meu número de matrícula e eu posso tentar inserir uma nova linha com o meu mesmo número de matrícula. Não pode. Tá? Restrição de integridade de identidade. Tentar adicionar no banco de dados uma chave primária com uma parte que seja nula. Não pode. Restrição de integridade referencial. Fazer com que uma chave estrangeira referencie uma tupla inexistente. Não pode. Para cada uma dessas tentativas de violação das restrições, para a operação de inserção, a ação default do SGBD relacional é rejeitar a inserção. E aí é aquela mensagem de erro que vocês estão acostumados a ver, só que aqui vai ser um erro do SGBD. Então ele vai dizer que a inserção foi negada porque valor de chave primária já é existente. Não estou entendendo, professora. Então vamos lá. Então aqui eu coloquei um esquema simples, né, de empregado e departamento. Então tem ali empregado, nome, inicial do meio, sobrenome, CPF, data de nascimento, endereço, salário, supervisor e departamento. Agora imagina que eu vou inserir 3 linhas na tabela empregado. Essa primeira linha, posso inserir? Como é que eu sei se eu posso inserir? Confere cada um dos valores para cada um dos atributos e vê se algum valor viola alguma das restrições que estão definidas nessa modelagem. Mirela M. Moro, 1, 2, 3, 4, a data de nascimento, que certamente não é a minha data de nascimento, eu não nasci em 1960. O endereço é o melhor deles, tá? Tem um nulo ali, ó. Esse nulo é para onde? Para o supervisor. Bom, aqui é a minha empresa, eu não tenho supervisor, então tudo bem. O supervisor pode ser nulo. Digamos que essa seja a primeira linha a ser inserida nessa tabela. Posso inserir? Pode. Todas as restrições aí estão obedecidas, então eu insiro essa linha lá no meu banco de dados. Agora, depois de inserir essa linha, eu tento executar o segundo comando. Vou inserir Cecília F. Kolonski, nulo. Onde que está esse nulo? É o quarto atributo. O quarto atributo é CPF. Posso inserir uma linha com valor de chave primária nulo? Não, nunca. Então a ação aqui do SGBD vai dizer não pode. Não, essa linha não vai ser inserida no meu banco de dados. Então inseri a primeira linha, a segunda linha o SGBD não deixou inserir, vou tentar inserir a terceira linha. Alicia J. Zelaya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0, data de nascimento. Peraí. Qual é o problema dessa linha? Olha o valor do CPF. CPF é a chave primária. Eu estou tentando inserir uma linha com o mesmo CPF da primeira linha ali, ó. Foi um copy-paste mal sucedido.
o SGBD não vai permitir que seja inserido, porque não podem existir duas tuplas com o mesmo valor de chave primária em qualquer uma das tabelas do banco. Como que o usuário pode tentar violar as restrições de integridade fazendo uma modificação? Por exemplo, modificar o valor de um atributo que não é chave primária estrangeira não causa problemas, se o valor for do domínio e se for null, desde que tal valor seja permitido. É permitido para chave primária? Não. Então eu não posso alterar uma chave primária válida para nulo. A chave estrangeira eu vou ter que conferir se permite nulo ou não. Se permitir, tudo bem. Modificar a chave primária é igual a excluir uma tupla e inserir outra. Então, teoricamente, você vai poder modificar desde que o novo valor ainda não esteja naquela tabela. E modificar essa chave estrangeira, o SGBD vai verificar de novo se o valor daquele atributo referencia uma tupla existente. Se referencia uma tupla existente, problema nenhum. Na remoção é um pouco mais complicado. Primeira pergunta, e se a tupla que você quer excluir é referenciada por alguma chave estrangeira? A ação default do SGBD é bloquear e rejeitar a remoção com alguma explicação. Isso é por default. Então, se você tenta excluir, por exemplo, da tabela de cursos, o curso de ciência da computação, e existem alunos que estão relacionados ao curso de ciência da computação, o SGBD não vai permitir excluir essa linha. Mas e se eu permitir? Aí a gente vai ter que pensar um pouco, porque olha só, você pode querer propagar. Você pode dizer assim, ao excluir a linha de ciência da computação da tabela de cursos, eu quero apagar da tabela estudante todos os estudantes que estão associados ao meu curso de ciência da computação. É uma opção. Eu não aconselharia, mas é uma opção. Tá? Ou então modificar a chave estrangeira para nulo. Em vez de eu apagar todos os alunos que estão associados ao curso de computação, eu transformo esse valor de curso para nulo. Se o esquema permitir que o valor de curso seja nulo. Então são opções. Tá? Por default bloqueia, por default não pode. Tá? Mas eu posso configurar o banco para que ele aceite propagação e nulo. Tudo bem. Então como é que fica aqui? Para cada restrição de integridade referencial, então eu vou ter ali a minha relação de chave estrangeira referencia a chave primária de uma outra relação. Para cada uma dessas, eu vou associar as minhas opções de remoção. Bloqueio, propagação e substituição por nulo. Tá? E aí, aqui a anotação ali embaixo, ó, é usando a flechinha, qual a operação? B para bloqueio, P para propagação e N para substituição por nulo. Então, aqui, usando o exemplo de Elmaz e Navast, eu tenho aí todas as minhas chaves estrangeiras. Para cada uma delas, eu vou colocar N para substituição por nulo, B para bloqueio e P para propaga. Então, olha o primeiro exemplo ali, supervisor. No exemplo do livro, supervisor referencia outro empregado. Coloco N. O que isso quer dizer? Se eu apagar a linha da Mirella, e a Mirella tem vários empregados que ela supervisiona, o que acontece com os vários empregados? Todos esses vários empregados vão ter um novo valor para supervisor, que agora vai ser nulo. Bloqueio. Ali o departamento. Se eu tentar apagar um departamento onde vários empregados estão alocados, não vai ser permitido. Tá? Vários deles aí são por bloqueios. Vamos ver um que seja por propagação. Ali, a localização de departamento. Tá? Então, eu tenho o departamento. Esse departamento pode ter várias localizações. Pode estar dividido em várias cidades. Se eu apago o departamento, faz sentido eu manter as localizações de um departamento que não existe mais no meu banco? Não. Então, eu propago. Eu apago o departamento e, ao apagar esse departamento, eu acesso a tabela, eu não, né? O SGBD. Acessa todas as linhas de localização desse departamento e apaga também. Mesma coisa para dependentes. Modelo relacional, características avançadas. Então, a gente viu aí como referenciar chave primária composta, como que são as instâncias de um banco de dados relacional e as operações sobre as relações, né? Selecionar, inserir, remover, modificar. Para qualquer uma dessas operações de atualização, as restrições de integridade não podem ser violadas.
por default, o SGBD não permite que aquela operação seja executada. Ampliando então um pouco mais a nossa discussão, para os exercícios anteriores que a gente fez de modelagem relacional e para os exemplos anteriores, tente adicionar essas opções de remoção. E uma pergunta: uma modelagem relacional errada pode apagar o banco de dados inteiro? Como? Porque agora então a gente encerra a aula do modelo relacional características avançadas. Lembre-se que os slides estão aí embaixo, né, no PDF, e continue assistindo as aulas porque tem muito mais aí pela frente. Tchau para vocês!